Ô Bia, a semana termina mal para os Bolsonaro sob diferentes aspectos, né? Vamos enumerar aqui para a gente conseguir ter um resumo dessa semana agitada de como foi? Vamos lá. Então, teve a divulgação dessa troca de mensagens entre Eduardo né, ou entre o pai e o filho, ali, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, revelando uma relação bastante turbulenta, né? Uma relação que não é a relação familiar amorosa aí que muitas vezes eles querem passar no noticiário, e revelando mais do que isso, que há um interesse voltado para os interesses próprios da família e do Bolsonaro, muito mais do que por uma luta por liberdade para todos os bolsonaristas, para todos os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, para a população comum que foi ali às ruas no 8 de janeiro. Então, acho que isso ficou claro, isso pega muito mal politicamente, né, para o Jair Bolsonaro, além de complicar a vida do próprio Eduardo e do Jair Bolsonaro nessa investigação por tentativa de obstrução de justiça no Supremo e tentativa de coação dos ministros do Supremo. Essa questão da movimentação financeira do Jair Bolsonaro também acredito que vai ainda dar um pano para manga, né, Guilherme? A gente sabia já, e é público, que ele fez uma campanha de arrecadação através dos seus apoiadores para arrecadar dinheiro, para pagar advogados, mas a gente está vendo uma cifra muitíssimo elevada, né? E movimentações que ainda vão precisar de mais explicações aí por parte dos investigadores para a gente entender o que acontece. No relatório disse que o PL, né, o partido do Bolsonaro, repassou nesse período para ele mais ou menos R$ 1 milhão. Quando a gente está falando em um período de 2 anos ali, de 44 milhões de reais. É muito dinheiro. E para onde esse dinheiro está indo, de onde ele está vindo. Então, acho que isso também arranha a imagem do Bolsonaro, que fica devendo ainda mais explicações para os seus apoiadores e que sempre faz questão de passar, não só ele, como o Eduardo também, uma imagem de um cara que leva uma vida muito simples, que não está preocupado em acumular riquezas, o Eduardo também lá nos Estados Unidos, né, vira e mexe falando que tem uma vida ali que ele mesmo tem que cortar grama, que ele mesmo tem que fazer os serviços, que aqui no Brasil deveria ter gente que fazia esses serviços para ele, né, empregados. Então, isso conflita totalmente com a imagem pública que os Bolsonaro querem passar, sem contar as implicações jurídicas que podem vir à tona a partir daí, né? Eu destacaria, somando isso que você falou, que foi criado um espaço um pouquinho maior no fosso que está distanciando os filhos do Bolsonaro do Tarcísio de Freitas, né? Ficou bem claro que existe uma disputa ali que nos bastidores a gente já sabia que existia, agora está pública, por quem vai ser o protagonista do bolsonarismo no ano que vem. O Tarcísio, de certa maneira, e os outros governadores da direita que têm se colocado como pré-candidatos para o ano que vem, eles saíram ganhando dessa semana porque os Bolsonaro estão se distanciando do Centrão, né? O movimento que o Eduardo está fazendo, pressionando diretamente parlamentares do Centrão, tem o efeito de jogar os integrantes do Centrão ou no colo, ou pelo menos não no colo, mas pelo menos deixar mais próximo do governo Lula ou mais próximos das candidaturas de centro-direita, que podem se viabilizar, tentar se viabilizar sem o apoio da família Bolsonaro. Né? Chegar num patamar que no ano que vem a família não tenha mais escolha e tenha que optar por um Caiado, por um Zema, por um Tarcísio, por um Ratinho Júnior. Isso eu acho que também é um dividendo importante dessa semana.